Cumprimento mais uma vez os irmãos com a gloriosa paz e graça do nosso Senhor. Mais um dia do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para adorar só o nosso Deus, que é digno de honra e de glória. Sem demora, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 117. O título do sermão de hoje é denominado Aleluia. São apenas 2 versículos. Diz assim o Salmo do Senhor: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai, estamos mais uma vez diante do Senhor em toda a sua grandeza, implorando pela tua misericórdia, no intuito de que o Senhor possa, por meio do seu Santo Espírito, abrir os nossos corações e mentes e falar conosco por meio da tua palavra. Nada além dela, Papai. É o que eu peço, que o Senhor venha transformar os nossos corações, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, há um contraste impressionante nesse salmo. Ele é o menor em números de versículos de toda a Escritura. São somente 2 versículos. Mas talvez um dos maiores em alcance teológico. Em apenas 2 versículos, o Espírito Santo aqui percorre toda a história da redenção, meus irmãos. Vai desde a eleição de Israel até a reunião de todas as nações diante do trono de Deus. Do pacto com Abraão até Apocalipse. Da promessa à consumação. Esse Salmo 117, ele pertence ao Halel egípcio. O que é o Halel egípcio? É um conjunto de 6 salmos de louvor e gratidão. Salmos 113 ao 118. E ele é chamado assim por sua forte conexão com a celebração da Páscoa judaica, que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Ou seja, esse Salmo 117, como o 113 até o 118, são salmos tradicionalmente entoados durante a Páscoa judaica. Então, muito provavelmente, irmãos, e eu não estou afirmando categoricamente, mas é muito provável, por ser um costume dos judeus durante a Páscoa de cantar esses salmos, de que esse cântico foi um dos cânticos entoados por Jesus Cristo e seus discípulos antes de seguirem ao Getsêmani. Mateus 26:30 nos diz: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E estamos diante, meus irmãos, de uma cena extraordinária. Enquanto caminhava para a cruz, o Cristo cantava sobre a futura adoração de todas as nações que seria conquistada juntamente por este sacrifício que ele estava a caminho. O contexto histórico, meus irmãos, desse salmo, ele foi escrito em um período em que Israel era a nação da aliança, era o povo escolhido de Deus. Até aquele momento, Deus havia revelado a sua lei, o seu culto e as suas promessas, principalmente para Israel. Entretanto, nós sabemos que desde Abraão havia uma promessa muito maior. Gênesis 12:3, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde o início,
o plano de Deus nunca foi apenas Israel. Israel era um instrumento pelo qual Deus alcançaria todas as nações. E o Salmo 117, que nós lemos e cantaremos, aponta para esse futuro. Versículo de número 1. O Antigo Testamento jamais foi um livro nacionalista. E o problema, meus irmãos, nunca esteve nas Escrituras. O problema estava no coração dos judeus, no coração do povo de Deus. Nos dias de Jesus, muitos acreditavam que o Messias viria apenas para exaltar Israel e destruir os gentios. Isso que passava na cabeça daquele povo. Mas o Espírito Santo já havia revelado séculos atrás que o plano de Deus era maior, como nós já falamos anteriormente. Nós vemos aqui no Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Percebam que esse é um convite, e é um convite surpreendente, porque Israel era a única nação que possuía o templo, os sacrifícios, a lei e os profetas. E ainda assim o salmista olha para além dessas fronteiras de Israel e enxerga um dia em que os povos que jamais conheceram Jerusalém cantariam os louvores de Jeová. Charles Spurgeon escreve: as nações não poderiam esperar unir-se ao louvor de Jeová, a menos que também fossem participantes dos benefícios que Israel desfrutava. Ou seja, o louvor, ele pressupõe uma redenção. E os gentios só poderiam louvar se fossem incluídos nessa aliança, participantes dessa redenção de Cristo. O Evangelho não cria um novo Deus para os gentios. Ele faz os gentios conhecerem o Deus de Abraão. João Calvino afirma que esse versículo, primeiro, do Salmo de número 117, não faria sentido algum se os gentios permanecessem incrédulos. Os incrédulos não podem louvar verdadeiramente a Deus. Logo, esse salmo, meus irmãos, é um salmo profético, porque ele anuncia um dia em que Deus chamaria os gentios para dentro da aliança. O apóstolo Paulo confirma essa interpretação, lá em Romanos 15, do 8 ao 12, que diz assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, como seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. E o apóstolo Paulo aqui, em Romanos 15, ele cita exatamente o Salmo 117. E o apóstolo Paulo demonstra que a inclusão dos gentios aqui nunca foi um plano B. Sempre esteve no plano eterno de Deus. E Cristo veio confirmar essas promessas feitas aos patriarcas, e para que os gentios glorificassem a Deus pela misericórdia de Deus. Assim, o apóstolo Paulo usa nesse texto de Romanos o Salmo 117 como uma prova de que a missão mundial da Igreja Invisível do Senhor já estava anunciada no Antigo Testamento. Os gentios precisavam de conhecer a Cristo. E então já pressupõe
que para os gentios serem alcançados, o evangelho precisaria ser anunciado, proclamado, as boas novas. Isaías já havia profetizado, Isaías 49:6. Também te dei para a luz dos gentios. Então, o servo do Senhor, Cristo, não viria apenas para restaurar Israel, mas sim todo o povo de Deus. Versículo de número 2. E aqui nós encontramos, meus irmãos, a razão do louvor. Não é a nossa fidelidade, a nossa justiça, a nossa força, é a benignidade do Senhor. Vejam, versículo 1, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Então, louvem ao Senhor. Por quê? Versículo 2, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. E a benignidade do Senhor aqui tem a palavra hebraica usada reside. E é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, porque ela significa, essa benignidade descrita aqui em português, no Salmo 117, significa um amor pactual, uma misericórdia constante, a graça da aliança, um amor leal. Os irmãos estão entendendo, é uma benignidade mais profunda, um amor aliancista de Deus. Não é um sentimento, é um compromisso, é um pacto, como nós já vimos no nosso estudo de terça-feira. E Calvino explica que a misericórdia é apresentada aqui antes da verdade. Vejam o versículo 2. Porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor dura para sempre. Então, por que essa misericórdia é apresentada antes da verdade? Porque ninguém louva sinceramente um Deus que apenas julga. Os pecadores começam a louvar quando eles entendem e conhecem essa graça, essa verdade que eles receberam. Êxodo 34:6. O Senhor misericordioso e piedoso. Então, quando Deus revela o seu nome a Moisés, nesse texto de Êxodo, a primeira característica apresentada pelo escritor é a misericórdia de Deus. A justiça aparece, mas a graça de Deus, ela vem primeiro. Efésios 2:4-5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Mais uma vez, meus irmãos, nós vemos que a nossa salvação nasce da riqueza da misericórdia divina. A iniciativa é sempre de Deus, meus irmãos. Romanos 5:8, o apóstolo Paulo também diz que Deus prova o seu amor para conosco. Então, Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. E o fundamento dessa adoração não está em quem nós somos ou no que fazemos, mas em quem Deus é e pela misericórdia e amor dele, amor pactual para conosco. A expressão utilizada aqui, é grande para conosco, no versículo 2, literalmente pode significar que prevaleceu sobre nós ou que triunfou sobre nós. Então é uma graça que venceu a nossa rebelião. É uma eleição que venceu a nossa perdição. E é uma cruz que venceu o nosso pecado. Charles Spurgeon, mais uma vez, compara essa graça maravilhosa de Deus a um dilúvio. Então, assim como as águas cobriram toda a terra, a misericórdia de Deus rompe todas as barreiras de todas as nações, que acabam ficando submersas à graça maravilhosa do Senhor. Ela ultrapassa Israel e ela chega aos gentios. E ela chegou até nós, meus irmãos. Pense nisso. O pecado espalhou-se sobre toda a humanidade. Mas a graça espalhou-se ainda mais, como o apóstolo Paulo diz, em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Então, não existe um pecado cuja profundidade seja maior do que esse oceano vasto da graça misericordiosa de Deus. E aqui eu faço uma ilustração. Imaginem, meus irmãos, uma barragem que se rompe. Nenhuma cerca consegue conter essas águas da barragem. Nenhuma fronteira consegue impedir essas águas. Assim, essa graça soberana de Deus. Ela atravessou séculos, que nós estamos falando, desde Gênesis 1. Ela atravessou idiomas. Hoje nós temos as escrituras traduzidas. E ela chegou até nós aqui, agora em Igarapé. Uns morando em Betim, uma que nasceu no Rio Grande do Norte, outra do Paraná. Chegou até nós, meus irmãos. Não porque procurávamos, nenhum de nós estávamos aqui. Vamos encontrar essa graça maravilhosa de Deus. Não. Mas porque Deus decidiu derramar essa graça maravilhosa dele em nós. E essa é a graça maravilhosa de Deus, meus irmãos, que nos alcança, nos abraça e nos transforma. Não nos restando outra alternativa, como diz o salmista, que é louvar ao Senhor. E a verdade do Senhor dura para sempre. Parte final do versículo de número 2. A palavra verdade aqui significa fidelidade, confiabilidade, estabilidade. Deus é fiel, no sentido de que Ele cumpre o que prometeu. Eu não estou falando de bênçãos, meus irmãos, materiais. A fidelidade de Deus em derramar essa graça dele em todas as nações e fazer com que os gentios pudessem ser enxertados em seu povo. Deus cumpre o que ele promete. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus promete certamente acontecerá. Ele cumpre. Ele é a própria verdade. Hebreus 10, 23. Fiel é o que prometeu. A perseverança cristã repousa exatamente nessa fidelidade divina, meus irmãos. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Então a nossa segurança, ela não repousa na constância da nossa fé. Ela repousa na constância do caráter de Deus. Senão, estaríamos perdidos, meus irmãos. Lamentações 3, 22 e 23 nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Toda manhã confirma que Deus continua sendo fiel e nos guardando em suas mãos fortes. E nós vemos aqui, meus irmãos, exatamente a doutrina maravilhosa que nós abraçamos, a perseverança dos santos. Porque Deus é fiel e verdadeiro. E se Ele promete, Ele cumpre. Se estamos nas mãos dEle, ninguém nos arrebatará dessas mãos. Os eleitos de Deus são preservados com Ele e continuarão no caminho da salvação até o fim, pois a verdade do Senhor dura para sempre. A verdade do Senhor, a aliança dele para conosco, dura para sempre, meus irmãos. Toda a promessa feita no Antigo Testamento converge, deságua em Cristo. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, em Cristo Jesus. Jesus é o amém das promessas divinas. Nele, a misericórdia e a verdade se encontram perfeitamente. Meus irmãos, o Salmo de número 117 começa convidando todas as nações. Louvai ao Senhor todas as nações. E termina exatamente assim, convidando todas as nações. Louvai ao Senhor. Final do versículo 2.
O salmo começa e termina com essa mesma expressão do português: louvai ao Senhor. E a expressão louvai ao Senhor, na parte final do salmo de número 117, no hebraico, é a famosa palavra aleluia. Aleluia, que significa louvem Yahvé. A palavra junta halelu, do hebraico, que significa louvar, e Iá, que é o nome de Deus. Aleluia. Louvem a Deus, louvai ao Senhor. E isso revela que toda a vida do povo de Deus deve ser moldada por esse imperativo. Aleluia. A adoração não é apenas no momento do nosso culto, mas é uma resposta contínua daquele que foi alcançado por essa graça maravilhosa e tem a certeza de que está seguro nas mãos do nosso Senhor. Apocalipse 7, 9 e 10. É dito que uma multidão que ninguém podia contar. Povos, tribos, línguas, nações, todos adorando o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E o Salmo 117 encontra o seu cumprimento fiel diante do trono de Deus. Como bem resume a teologia reformada, meus irmãos, por meio do breve catecismo de Westminster, em sua pergunta de número 1, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Salmo 117 nos conduz exatamente a esse propósito. Deus reúne pecadores de todas as nações para que contemplem a misericórdia de Deus e descansem em sua fidelidade e, unidos em Cristo, proclamem unicamente louvai ao Senhor. Concluindo e aplicando, meus irmãos, este pequeno salmo responde 3 perguntas fundamentais aqui. Quem deve louvar? Todas as nações. Por que devemos louvar? Porque Deus é infinitamente misericordioso. E até quando devemos louvar? Para sempre, porque a sua fidelidade nunca termina, ela dura para sempre. Meus irmãos, e como aplicação, eu faço uma aplicação aos incrédulos. Creio que não há nenhum aqui agora na congregação, mas talvez por meio do YouTube ou das redes sociais, algum incrédulo pode estar se deparando com essa mensagem. E eu digo que você não foi criado apenas para existir. Você foi criado para um fim específico: glorificar a Deus. Então, mesmo Deus que hoje convida, é o Deus que um dia julgará. Cristo abriu o caminho para que até os gentios fossem reconciliados com Deus. Então, arrependa-se, creia no Evangelho de Cristo e entre nessa aliança da fé em Cristo Jesus. Aplicação, meus irmãos, aos crentes, que somos nós, eu creio, que possamos nos lembrar diariamente do motivo da nossa adoração. Por que nós adoramos? Nós não louvamos a Deus porque está tudo bem, como nós já vimos hoje no culto matinal. Nós louvamos a Deus porque Ele permanece sendo o mesmo. Quando as nossas emoções vacilam, a misericórdia de Deus não vacila, permanece firme. Graças a Deus. Quando a nossa fé enfraquece, a fidelidade de Deus continua intacta. Intacta, meus irmãos. O combustível da nossa adoração não são as circunstâncias favoráveis que estão diante de nós, mas o caráter imutável de Deus, que nos sustenta, pecadores, até o fim,
não porque merecemos ou porque buscamos, mas porque Ele é bom e nos ama. E uma terceira aplicação também para nós como igreja do Senhor. Esse salmo nos lembra que a igreja ela não existe para si mesma, meus irmãos. Nós não estamos aqui dentro de uma bolha. Os reformados, os santos que cultuam ao Senhor durante o jogo do Brasil. Não, meus irmãos, a igreja existe para proclamar Cristo em todas as nações. A missão não é um departamento da igreja. Ela ocorre dentro do propósito eterno de Deus. Toda a igreja, cada crente aqui é chamado a participar dessa obra. Seja indo, enviando, sustentando, orando, não importa. Pessoas de toda língua, todos os povos, de todas as nações, meus irmãos, podem se unir ao coro do louvor ao Cordeiro. Todo Igarapé é capaz, meus irmãos, com o avanço do reino, de se unir ao coro de canto, de louvor ao Cordeiro. Toda Betim, toda Minas Gerais, o Brasil pode ser transformado, se assim Deus quiser. Somos apenas, meus irmãos, alguns, mais uns, os primeiros, talvez aqui, não sei. Ainda virá uma multidão, e eu creio que ninguém pode contar. E isso muda completamente a nossa visão da missão, meus irmãos. Evangelizar não é tentar convencer pessoas para aumentar estatísticas. Mais um crente, mais um aceitou Jesus, glória a Deus. Não, meus irmãos. É participar do cumprimento desse salmo profético aqui. Cada igreja plantada, cada Bíblia traduzida, cada missionário enviado, cada criança ensinada dentro da nossa casa, cada pecador regenerado, tudo isso é Deus, reunindo adoradores de todas as nações para um fim específico de adorá-lo. Talvez nenhum outro salmo consiga condensar de forma tão perfeita a história da redenção. Em apenas 2 versículos aqui nós encontramos, como já dito, a eleição de Abraão, a promessa dos patriarcas, a missão de Israel, a vinda de Cristo, a inclusão dos gentios, a grande comissão, a perseverança dos santos, a fidelidade da aliança de Deus e a adoração eterna, meus irmãos, quando seremos glorificados, porque dura para sempre. Esse salmo é uma profecia de expansão irresistível da graça de Deus. A misericórdia do Senhor rompeu limites de Israel, alcançou as nações, atravessou os séculos e chegou até nós. E agora, unidos a Cristo Jesus, meus irmãos, nós respondemos ao chamado que abre e que fecha esse salmo de número 117. E que um dia ecoará perfeitamente, sem a mácula do pecado, na nova criação. Louvai ao Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Em resposta, salmodiaremos ao Senhor, por meio do próprio Salmo de número 117.